Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Mecânica dos Solos. Hoje nós trataremos o tema de estrutura e textura dos solos. É importante a gente lembrar que os constituintes minerais, ou seja, as nossas partículas, elas podem ser classificadas segundo o seu tamanho. Quando eu falo argila, silt, areia, eu estou trabalhando com o tamanho desse material. As proporções de cada quantidade vão ser determinadas pelo ensaio de granulometria. Quanto à origem, a gente trabalha com relação a serem minerais primários ou minerais originais e os minerais secundários. Esses materiais nós já vimos na aula passada. Quando a gente trabalha aqui com o ensaio de granulometria, quando eu faço a etapa de sedimentação, a gente consegue visualizar aqui claramente as nossas camadas de areia grossa, areia fina, silt e argila que fica em suspensão aqui no nosso material. Então, quando a gente trabalha com isso, a gente está falando da parte de textura. Em relação aos minerais primários, a gente diz que os minerais primários são aqueles existentes na maior parte dos solos, compostos da rocha-mãe e que são mais resistentes ao intemperismo químico. Por isso, eles vão permanecer mais tempo no solo, vão manter a sua composição original e eles podem se fragmentar pelo intemperismo físico, então podem sofrer alguma quebra. Os minerais secundários também provêm da rocha-mãe, mas da decomposição dos minerais que estão mais presentes, porque eles são mais facilmente alteráveis. São produtos decompostos ou recompostos depois dessa intemperização da nossa rocha-mãe. E são, em sua grande maioria, as argilas que dão ao solo as propriedades extremamente importantes. Quando falamos de classes de tamanho principal de partículas e as suas propriedades, o que nós podemos dizer é que o tamanho da fração pode ser considerado muito grosso, grosso, fino ou muito fino. O tamanho muito grosso, ele normalmente se refere a pedras e cascalhos. Podemos ter a observação a olho nu e a composição dominante, a fração dominante, são os fragmentos de rocha. Em relação à fração grossa, mais comumente são as areias. Também conseguimos ter visualização a olho nu e a composição dominante é de minerais primários. Quando falamos da fração fina, nós estamos falando dos silts. A observação é microscópica, nós não conseguimos ver a partícula de silt a olho nu, e a composição dominante é em relação a minerais primários e também secundários. E quando falamos da fração muito fina, o comum é termos as argilas, que somente são vistas a partir de microscopia eletrônica, e a composição dominante é de minerais secundários em sua grande maioria. Vamos falar um pouquinho agora sobre cada um dos tipos de solo para a gente conhecer um pouquinho mais sobre eles. Então, quando nós falamos cascalho e areia, são materiais, minerais quimicamente inertes, constituem o que a gente chama de esqueleto mineral do solo, e o mais encontrado deles é o quartzo, que é comumente presente nas frações de areia. Quando falamos da fração argila, eles são bastante ativos, os minerais são quimicamente ativos. São de pequenos tamanhos, de 1 nanômetro a 1 micrômetro. Se a gente for lembrar, 1 nano é 10 a menos 9 metros e 1 micro, 10 a menos 6 metros. Então, isso confere a esses materiais propriedades que a gente chama de propriedades coloidais. Essas principais propriedades são a afinidade pela água, por elementos químicos da solução do solo. Isso se deve ao material ter uma vasta superfície específica pela subdivisão e a existência de cargas nessa superfície. Então, o que é essa superfície específica? Quando falamos de superfície específica, estamos falando de uma superfície dividida pela sua área. Então, isso é dado normalmente em uma unidade de área por uma unidade de massa. E quanto mais fino é o grão, maior é a superfície específica. Aqui nessas duas imagens, nós temos uma exemplificação matemática básica, então, considerando aqui
né, que a gente tenha 1 grão de solo cúbico somente para facilitar, tá, pessoal? Nenhum grão de solo é cúbico, mas somente para a gente facilitar o cálculo. Então, a gente sabe que a área do cubo é a área do quadrado, que é lado vezes lado. Quando eu multiplico pelas 6 faces, eu vou ter a área total, que é 24 centímetros quadrados. Eu tenho a mesma massa de material. Se eu pego esse cubo e subdivido ele, corto ele ao meio. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter grãos menores de 1 centímetro. Então, a área do lado agora é 1 centímetro quadrado. São 6 lados para cada cubinho, 6 centímetros quadrados. E, quando eu divido, viram 8 cubinhos. Então, a minha superfície específica agora seria 48 centímetros quadrados dividido pela massa. Se eu estou falando do mesmo grão, a massa seria a mesma. Somente subdividir. Então, quanto mais fino é o grão, maior é essa superfície específica. Então, quanto mais ele subdivide, maior afinidade ele vai ter, né, em relação àquelas características que a gente falou anteriormente. Algumas expressões, quando a gente fala de superfície específica, podem ser equivalentes, como área de exposição, superfície específica, área de superfície específica total, são expressões equivalentes. E o termo superfície específica total, ele vai se referir à soma das superfícies internas e externas de alguns minerais de argila. A superfície externa é a comum a todos e a interna somente ocorre quando a gente trabalha com minerais expansivos. E através da superfície específica eu consigo ainda identificar alguns componentes. Como a gente pode ver aqui, eu tenho determinados minerais no material, como gibsita, caulinita, matéria orgânica, montimorilonita, goetita, vermiculita, etc., que têm superfícies específicas de uma determinada faixa ou específicas mesmo. E aí, a partir da superfície específica do material, eu consigo ter essa associação. Em relação ainda à textura, vamos falar um pouquinho do tamanho das partículas. E essa é a primeira característica que diferencia esses solos. Então, a gente pode perceber que eu tenho grãos que eu identifico a olho nu, como os grãos de pedregulho, de areia, e os grãos que, quando são tão finos, quando entram em contato com a água, podem formar uma pastinha, que normalmente a gente fala, né, tem barro ali no local. E eu não consigo identificar essas partículas individualmente. É o que a gente consegue ver aqui nas imagens. Aqui eu tenho um grão de areia visto, tá, de um microscópio, e aqui partículas de argila. Então, aqui a gente já consegue ver uma grande diferença entre essas partículas em relação ao seu formato também. Aqui nós temos a estrutura de uma caulinita vista de um microscópio. Aqui são as diferentes ampliações, tá, do material. Então, eu consigo ver aqui que esses grãos, eles têm um formato lamelar, um formato de placa, que são o formato dos grãos argilosos. Ainda em relação ao tamanho das partículas, é importante a gente ter noção de escala. Então, quando eu falo de um grão de areia, aquele grãozinho bem pequenininho, que muitas vezes a gente consegue sentir, eu consigo sentir a aspereza ao meu tato, o que eu posso dizer em relação a essa aspereza que eu sinto do tato? Eu posso comparar esse grão a um balão e o grão de argila que eu não sinto quando eu esfrego aqui na minha mão, a uma bolinha de golfe. Essa é a diferença de escala de tamanho que nós temos das partículas. Então, aqui na figura de cima, nós temos os grãos de argila vistos em microscópio. A diferença aqui é somente que o microscópio está em preto e branco e o outro está colorido. E eu consigo ver realmente a definição do grão, esse grão mais arredondado, mais anguloso, mas que é um grão que a gente chama de equidimensional. E como eu mostrei anteriormente, na imagem anterior, os grãos de argila minerais, a caulinita, por exemplo, que é um dos principais minerais formadores das argilas. E aí eu consigo ver essa diferença no formato do grão e também acerca do tamanho. Então, novamente, comparando um grão de areia com um grão de argila, é como se eu comparasse um balão de ar com uma bolinha de golfe. Essa é a distinção de tamanho que nós temos quando falamos de tamanho de partículas de solo. A classificação quanto ao tamanho de partículas, ela depende da norma que nós estamos utilizando, pessoal.
Então, aqui nós temos uma norma americana, a norma americana de pavimentação, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e aqui nós temos a nossa norma ABNT, a nossa NBR. Então, aqui a gente consegue verificar que nós temos algumas diferenças acerca da classificação em relação ao tamanho e à consideração à nomenclatura. E é importante a gente sempre observar porque algumas das literaturas que trabalhamos, alguns artigos, vão tratar das normas americanas, europeias, estrangeiras. E alguns livros que até são traduzidos contêm essa diferenciação. Eles vão trazer a nomenclatura da língua em que eles foram escritos, enquanto que aqui nós temos que utilizar a nomenclatura da ABNT. Aqui eu trago para vocês uma tabela, ela foi retirada do livro do Carlos Souza Pinto, da edição de 2002, e ela trata os limites em relação à granulometria próximo da norma americana, diferente aqui do que nós trabalhamos com a ABNT. Então, é realmente muito importante ter essa consciência de que o que nós validamos e o que nós trabalhamos é a norma da ABNT, NBR 6502. Então, quando observar em alguns livros, sempre conferir se essa nomenclatura, quando você for estudar, pegar outros materiais de referência, conferir se a nomenclatura realmente segue o padrão da norma. Em relação à forma, já me adiantei um pouco e falei para vocês que os solos, arenosos tinham uma característica de grão equidimensional, que é normalmente os solos grossos. Eles são originários pela ação dos agentes mecânicos e químicos, e segundo a intensidade e o tempo que esses agentes atuam, produzem variedades nesse formato equidimensional, deixando os grãos angulosos, subarredondados, arredondados ou até mesmo esféricos. Em relação aos materiais finos, as partículas tendem a ser achatadas, que é o que a gente falou agora há pouco, de ser uma forma de plaquinha, lamelar, uma forma de lamela. É uma característica dos solos argilosos, com algumas exceções em relação a materiais mais fibrosos, que são característicos mais dos solos turfosos, que já é um solo efetivamente mais fibroso. Então, aqui na imagem nós conseguimos ver grãos bem arredondados, que normalmente são seixos, formados ali pela ação da água. Eu tenho aqui alguns grãos mais angulares, até o grão de areia mais fina, que ainda são grãos equidimensionais. Na parte de baixo aqui nós temos alguns materiais que são rochas, que têm também formatos diversos, os cascalhos também, que têm esse formato equidimensional, e os grãos de argila, que são esses formatos de lamelas, de plaquetas. Lembrando que, quando eu fotografo esses grãos de argila, eu estou fotografando a partir de um microscópio com uma câmera acoplada a um computador. Diferente ali de um seixo, uma areia, que eu consigo fotografar com uma câmera convencional, tá, pessoal? E como a gente trabalha com esses três tipos principais de solos? Então, aqui a gente tem a subclassificação, a subdivisão em solos arenosos, solos argilosos e solos siltosos. Os solos arenosos é aquele em que a fração de areia vai predominar. Compõe-se de grãos grossos, médios e finos, mas todos são visíveis a olho nu. E a característica principal da areia é não possuir coesão, ou seja, eu consigo ter uma separação fácil dos grãos uns dos outros. Já os meus solos argilosos, eles caracterizam-se por grãos microscópicos, de cores vivas e de grande impermeabilidade. Como consequência desse tamanho, as argilas são fáceis de serem moldadas quando estão úmidas em contato com a água, têm dificuldade de desagregação, formam esse barro plástico e viscoso quando estão úmidos, e a gente consegue fazer o corte de taludes com ângulos praticamente verticais. Hoje, quando a gente observa alguns terrenos, é possível ainda ver máquinas que fizeram o corte há dezenas de anos atrás. Então, esses materiais conseguem conservar essa estrutura. Já os solos siltosos, eles estão entre a areia e a argila. Ele é considerado o primo pobre desses materiais. Ele é um pó, como a argila, mas ele não tem uma coesão apreciável como a argila. E também não tem uma plasticidade quando ele é molhado.
Normalmente, as estradas feitas com solos siltosos ficam muito barrentas em climas muito úmidos, em chuvas, e com muito pó, muito pulverulentas na época de seca. E os cortes feitos nesses tipos de terreno não têm uma estabilidade prolongada. São vítimas mais rápidas de erosão e desagregação e precisam de muito mais cuidados e manutenção para se manterem. Então, aqui nós temos um tipo de solo arenoso. Essa imagem aqui são dunas. Ele é um material, como eu falei, que contém mais areia na composição, então isso confere uma maior permeabilidade, porque os grãos de areia são maiores e permite que a água seja absorvida com mais facilidade que outros tipos de solo, mas também são mais sujeitos à erosão. Os solos siltosos são aqueles que contêm grande parte dos componentes como fração silt, não se agregam, são partículas normalmente muito pequenas e leves, como a poeira, e por isso eles são facilmente levados pelo vento ou pela água da chuva. E ele é um solo com grande capacidade erodível, tá, pessoal? Os solos argilosos são constituídos com mais de 30% de argila em relação às outras partículas sólidas, são partículas muito finas, menos permeáveis, então a água não vai passar com facilidade nesse material. Ele fica facilmente encharcado no período chuvoso e quando seco ele fica mais compacto e a porosidade desse material vai diminuir. E como consequência disso, o solo não consegue arejar com facilidade e costuma, às vezes, ter fissuras, rachaduras. Aqui nós temos uma tabela bem simples, ela não pode ser aplicada com toda a certeza, ela é somente considerações iniciais, até para direcionar, por exemplo, uma campanha de ensaios. Mas a gente pode dizer aqui que, por exemplo, para uma fundação direta, se eu estiver usando um solo arenoso, eu preciso de atenção a recalques devido ao lençol freático, se eu tiver rebaixamento ou não, e durante a execução é difícil manter a estabilidade das paredes laterais quando eu estou fazendo os cortes e escavando. Um outro exemplo aqui é uma fundação em estaca. Para um solo arenoso, é difícil fazer cravação de estaca com o atrito lateral que eu tenho nesse material. É possível, mas se o material estiver molhado, eu tenho que fazer uma cravação a ar comprimido, por exemplo. Um tubulão, uma escavação, um solo arenoso, é bem mais complicado. Tá? Então, a gente tem essas observações. Em relação à drenagem e tudo, aqui tem algumas considerações. Então, isso aqui são somente guias que fazem com que a gente observe melhor a característica do material, até para a escolha do método construtivo a ser utilizado. Em relação ainda à influência do tipo de solo, aqui nós temos a influência dessas frações em algumas propriedades. Um exemplo, a capacidade de retenção de água da areia é baixa, do silt é de média alta, da argila já é alta. Vou pegar uma outra capacidade aqui, que é a susceptibilidade à compactação. Da areia é mais baixa, do silt é média e da argila é alta. Uma susceptibilidade à erosão hídrica. Da areia é baixa, do silt é alta e da argila é baixa. Então, em relação a essas características, essas propriedades e comportamentos, a gente também pode fazer algumas observações acerca do tipo de solo, e isso até define algumas campanhas de ensaios ou uso desses materiais. Eu não posso generalizar para tudo, tá, pessoal? Isso também, a estrutura e a mineralogia do material influencia, mas é um guia para a gente seguir com as características, métodos construtivos e até mesmo guiar a campanha de ensaios necessária. Em relação à estrutura do solo, nós temos 3 tipos básicos que a gente chama. A estrutura quando o solo é solto, fofo, um solo mais estruturado e um solo compactado. A analogia aqui foi feita com um pão porque é bem fácil. Quando a gente tem um solo solto, eu consigo ver aqui vários vazios. Um solo muito compacto, eu praticamente não tenho vazios. E um solo estruturado, eu tenho vazios, mas ao mesmo tempo eu tenho áreas que são mais fechadas. E é quando a gente trabalha com a estrutura. Quando eu trabalho com solos grossos, o que predomina são forças gravitacionais. Então, eu posso sair, por ação da gravidade, de uma estrutura granular fofa, onde eu tenho aqui vazios,
para uma estrutura compacta, com uma redução bem grande dos vazios. Quando eu trabalho com solos finos, o que predominam são as forças elétricas. Então, é a carga presente na superfície do material que vai me coordenar e vai me influenciar nesse tipo de estrutura que eu tenho. As partículas de argila, por exemplo, elas são partículas que têm um formato de placa, como a gente falou, um formato lamelar, e tem cargas negativas e cátions adsorvidos. Esses colóides podem desenvolver tanto carga negativa quanto carga positiva, mas o predomínio é sempre de cargas negativas. Então, quando eu tenho essas cargas negativas e eu tenho materiais, minerais com cargas positivas, eu posso ter associação das superfícies também. Ainda em relação à estrutura, nós podemos dizer que o solo pode ter uma estrutura floculada ou uma estrutura dispersa. A estrutura floculada é o que a gente diz que tem comportamento isotrópico. Iso de igual, ela é igual em todas as direções. Então, pensando na passagem de água, na percolação, a mesma facilidade ou dificuldade que o material vai ter para percolar na vertical ou na horizontal, né, ou na inclinada, vai ser mais ou menos a mesma. Já na minha estrutura dispersa ou orientada, o comportamento é anisotrópico. Aniso de diferente nas direções. Então, a facilidade ou a dificuldade de percolação entre as direções, pelo alinhamento das camadas, é diferente. Isso influencia, pessoal, em algumas propriedades, como permeabilidade e resistência. Influencia nos cortes de taludes, na execução de estaqueamentos inclinados, na resistência que esse material vai ofertar ou não, e na coleta da minha amostra em deformada de solo. Como que a gente faz a identificação dos solos por meio de ensaios? Então, num solo, normalmente eu tenho partículas de diversos tamanhos que nem sempre eu vou conseguir identificar. Tá? Às vezes, os grãos de areia podem estar com grãos de argila impregnados na sua superfície. E aí, muitas vezes, esses grãos de argila também podem estar aglomerados de forma a falsear ali a minha sensação. Então, é importante que a gente sempre faça o ensaio, e no nosso caso aqui a gente faz o ensaio de análise granulométrica, e a menor peneira que nós temos é a peneira de 0,075 no laboratório, que chega até aqui. A partir daqui eu não tenho mais peneiras, então a gente faz um ensaio que a gente chama de granulometria conjunta, que é feito pela etapa de peneiramento e a etapa de sedimentação. Nós vamos trabalhar com esse ensaio mais adiante. Então, essa distribuição granulométrica, ela vai ser obtida por esses meios, o peneiramento e a sedimentação. E aí eu vou ter a formação de uma curva granulométrica a partir da qual eu consigo obter as frações de cada material e até mesmo fazer a classificação desse material. Aqui nós temos algumas recomendações acerca da NBR 6502, essa norma está em revisão já, tá, pessoal? Mas ainda está válida. Então, aqui eu deixei algumas das nomenclaturas que nós trabalhamos, como blocos de rochas, matacão, pedregulho, areia, silt e argila. São os tamanhos que nós já vimos. E aí, só para a gente revisar, um bloco de rocha são fragmentos de rocha transportados ou não, que tem um diâmetro superior a 1 metro. Um matacão é o fragmento dessa rocha, comumente arredondado por intemperismo ou abrasão, e tem uma dimensão entre 200 milímetros a 1 metro. O pedregulho são solos formados por minerais ou partículas de rocha com diâmetro entre 2 e 60 milímetros. Quando eles são arredondados ou semi-arredondados, normalmente são conhecidos como cascalhos ou seixos. E a gente tem a divisão em pedregulho fino, de 2 a 6 milímetros, um pedregulho médio, de 6 a 20 milímetros, e um pedregulho grosso, de 20 a 60 milímetros. Temos ainda a areia, que a gente viu que é um solo coesivo, não plástico, e que tem diâmetro compreendido entre 0,06 milímetros a 2 milímetros, também subdividido em areia fina, areia média e areia grossa. O silt, por sua vez, são partículas compreendidas de 0,002 milímetros a 0,06 milímetros. E as argilas são os grãos com dimensões menores do que 0,002 milímetros.
Então, aqui nós temos essa identificação. Uma última característica que nós temos desse material é a sensitividade e a tixotropia. A sensitividade é a relação entre a resistência desse material no seu estado natural e a sua resistência no seu estado amolgado, no seu estado desconstruído, digamos, remexido. A sensitividade, ela vai indicar o quão sensível esse material é a uma mudança. Então, quando essa sensitividade é 1, esse material é insensitivo. Ele não tem diferença ali quando eu mexo no material e quando ele está no estado indeformado. À medida que esse valor vai aumentando, esse material vai sendo mais sensível a mudanças. Mas o que isso interfere? Interfere, por exemplo, quando eu estou fazendo a cravação de uma estaca. Eu estou cravando, eu estou amalgando aquele solo, estou amolgando aquele solo, e aquela resistência que ele tinha, ele pode perder, ele pode modificar, e ele não vai manter aquela resistência. Então, o meu estaqueamento, muitas vezes, pode não manter a resistência de ponta. A gente tem uma outra característica, que é a tixotropia, que é a recuperação com o tempo da resistência do solo amolgado. E se deve a uma gradual reorientação das partículas, que saem de uma estrutura dispersa para uma floculada. Então, é importante, muitas vezes, saber se esse material tem essa sensitividade, tem essa característica, para que a gente possa fazer avaliações em relação à resistência do material, a métodos construtivos, a escavação de aterro, dentre outros. Então, para a gente resumir, quando eu falar de textura, eu estou falando de forma e tamanho de partículas. A granulometria é a medida do tamanho da partícula. A textura ela influencia no comportamento mecânico e hidráulico do meu material. E em relação à classificação textural, nós temos uma classificação quanto ao tamanho dos grãos. Eles podem ser granulares, quando predominam partículas visíveis a olho nu, e eles podem ser considerados finos, quando as partículas não são visíveis a olho nu. E eu também tenho a classificação quanto à forma dos grãos, que podem ser equidimensionais, sendo angulares, subangulares, arredondados e subarredondados. Podem ser ainda lamelares ou fibrilares, também conhecidos como tubulares. E aqui, lembrando, sempre importante observar a classificação granulométrica segundo os limites estabelecidos pelas normas brasileiras. No nosso caso, a NBR 6502.